Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa em que tenho a oportunidade de estar aqui novamente com vocês para juntos aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Seiichi no E. E para nós iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 53, Oração para cumprir a missão de amar. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, quem quiser acompanhar a leitura porque está com o livro nas mãos, fique à vontade. Caso contrário, podemos fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma posição confortável para juntos fazermos essa oração. Vamos lá? Oração para cumprir a missão de amar, página 53. Deus é a fonte do amor e o homem é a estação transmissora através da qual Deus manifesta e concretiza o amor no mundo todo. Por isso, quando o homem manifesta plenamente o amor, ele estará cumprindo a sua missão. E Deus, por sua vez, sentirá uma grande satisfação. Através do amor é que se une a humanidade, cessam os conflitos e se efetiva a paz no mundo. O amor desconhece o ódio, assim como a luz desconhece a treva. Quando o amor se manifesta plenamente, o ódio desaparece de modo natural. Aquele que possui verdadeiro amor não se encoleriza. Sendo amor o sentimento de que eu e o outro somos um, aquele que o possui coloca-se sempre no lugar do outro para pensar e agir. Quando todos passarem a proceder desta forma, desaparecerão os atritos e surgirá a harmonia, cessarão os conflitos e realizar-se-á o paraíso de paz. Aquele que possui amor não se desespera. Isto porque, sendo o amor sinônimo de Deus e sendo este onipotente, o amor também é onipotente. Se alguém trai a minha confiança, é porque o meu amor era insuficiente, ou melhor, eu não soube manifestá-lo suficientemente. O amor terá a sua missão cumprida quando for manifestado e colocado em prática. O amor não é algo imaginário, nem um simples conceito. Ele consiste na sincera prática do bem. O amor que não se põe em prática é hipocrisia. Nele não há sinceridade. O amor que não contiver sinceridade é falso. O amor deve ser autenticado pela sinceridade. Havendo sinceridade, o amor sempre se fará acompanhar pela ação. O amor verdadeiro não é um sentimentalismo, é a irresistível vontade de praticar a verdade. O amor sem essa vontade é hipocrisia com máscara de amor. O amor não exige que o ser amado seja belo. O sentimento que faz questão da beleza do ser amado é uma simples atração física e não amor. Aquele que sente verdadeiro amor transcende o belo e o feio da pessoa amada e olha a perfeição da imagem verdadeira que se aloja no interior dela. Não só olha, mas dedica-se sinceramente para extrair essa perfeição. Quem possui verdadeiro amor, olha a natureza divina que se aloja na pessoa amada, respeita essa natureza divina, reverencia, serve-lhe, contempla e espera pacientemente a sua manifestação, sem desanimar facilmente, caso o resultado não apareça imediatamente no plano fenomênico. O verdadeiro amor não é amor próprio, nem se restringe ao altruísmo. Ele é a manifestação de Deus. O corpo carnal apenas serve ao amor, isto é, a manifestação de Deus. Neste momento, sinto no profundo da minha alma o amor de Deus e consigo amar a todas as pessoas, igualmente como se amasse a mim mesmo. Obrigado, Deus, por ter me concedido tão grande amor. Muito obrigado. Oração maravilhosa que ela traz uma explicação profunda do que é o amor. Então, o amor não é sentimentalismo, o amor não é apego à aparência. O amor é você reverenciar verdadeiramente o Deus que habita no outro e fazer com que esse eu se manifeste, seja pelos seus atos, seja pela ação, seja pelo reconhecimento, seja pela visualização da imagem verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes na Regional DF Brasília, a você de casa, meu muito obrigado.
Quero agradecer a todos que estão assistindo aqui em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. É uma grande alegria e honra eu poder estar aqui mais uma segunda-feira, firme e forte com vocês, para estudarmos e aprofundarmos ainda mais nos ensinamentos da Seichonoye. Primeiro recadinho, não se esqueçam que nós temos a nova modalidade da meditação Shinsokan no canal, que é a meditação Shinsokan da Aura Suave como a Lua Cheia. Então você está convidado para entrar no canal da meditação Shinsokan do YouTube, olhar a meditação Shinsokan. Nós temos vários tempos para você praticar e ver mais uma modalidade maravilhosa que nós temos da meditação Shinsokan. Nós temos várias modalidades. No livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, nós temos 5 modalidades além da básica, né? Então com a básica são 6 modelos. Nós temos mais variações da meditação Shinsokan no livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E no canal do YouTube nós temos 3. A básica, a das 4 mentes imensuráveis de Buda e a meditação Shinsokan da Aura Suave como a Lua Cheia. Então você está convidado para entrar lá no canal, curtir um pouquinho, aprender essa meditação que eu acho ela maravilhosa, uma das mais gostosas que tem, na minha opinião, e convidado a praticar também. Segundo recadinho, não deixe de curtir e compartilhar as palestras, tanto do canal da Seichonoye do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan, porque isso dá importância ao vídeo, faz com que o algoritmo ajude-nos a divulgar ainda mais as palestras. Tem muita gente que às vezes não está nesse circuito de acompanhar os canais, mas acaba recebendo a palestra por indicação. Assiste, gosta e tem a chance aí de iluminar a mente, mudar os pensamentos e transformar a vida. Então, não deixe, faça essa ajuda, digita aí no sininho, compartilha, que vai nos ajudar grandemente a continuarmos divulgando essas palavras da verdade. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de um tema que é bem corriqueiro, eu sempre tento trabalhar, porque é algo que é cotidiano, né? Nós aprendemos a lidar com os problemas, com os obstáculos da nossa vida, então ele é bem cotidiano. Então, normalmente eu sempre abordo isso daí para nos ajudar, lembrando que eu vou falar de uma maneira ou no enfoque trazido pelo professor Masaharu Taniguchi neste livro aqui, que é um livro fantástico, que é o livro A Verdade da Vida, volume 7. Vida Cotidiana. Junto com o volume 8, eles formam uma casadinha importantíssima na coleção A Verdade da Vida. Coleção A Verdade da Vida, que é esse de capinha amarela, são 40 volumes. Nesses 40 volumes, nós temos vários assuntos interessantes, desde o próprio trabalho da imagem verdadeira, filosofia, mesa redonda que o professor Masaharu Taniguchi fazia, a biografia dele, né? Então, nós temos vários assuntos e o volume 7 e o volume 8 são especiais. Que o volume 7 é a prática dinâmica e o volume 8 é a prática estática. A prática dinâmica é a vida no dia a dia e a prática estática é a meditação Shinsokan. Então, o volume 7 vai falar sobre o dia a dia, como nós podemos potencializar uma vida religiosa no dia a dia, e o volume 8 vai falar sobre a meditação Shinsokan. Então são 2 livros que eu sempre estou trazendo para as palestras porque eles são muito importantes. E o volume 7 é esse, é o dia a dia, é como é que nós vamos viver na prática a verdade, né? E eu vou trazer um ponto do livro, lembrando, não é e nem é possível esgotar o assunto, ainda mais quando ele tem infinitas possibilidades de abordagem, e eu vou trazer uma delas que consta aqui, deixa eu já trazer a página. Aqui, página 202, 203 e 204. Eu vou citar a 203 e 204. Maravilhoso. E você vê, gente, livro bom é livro marcado, viu? Quer dizer que é livro que foi lido. Então, tudo que aparece de papel lá em casa vira marcador de texto. Então, aqui tem coisas assim, bem antigas, mas tudo eu vou pegando para marcar, para mostrar aquilo que é importante. Então, o livro tem que ser lido. Tem gente que fica com o livro tão bonitinho, tão novinho, que está lá, o livro está intocado. Não vai mudar, você precisa ler, você precisa estudar. Por quê? Ler os livros da Seichonoye é muito mais do que você simplesmente angariar conhecimento intelectual.
é prática religiosa também. Porque no momento que você está lendo, você está focando o seu pensamento. E focar o pensamento é o que, gente? Oração. O que é focar o pensamento? É oração. Então, aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo que você prende a atenção e você deixa entrar em você, é uma oração. Então, por isso a gente fala sempre, leiam uns livros, leiam muitos livros, porque você vai conseguindo transformar, você vai conseguindo aprofundar ainda mais quando você estuda e quando você se aprofunda. Tudo bem? A importância dos obstáculos. Então, quando a gente começa falando sobre isso, já é o primeiro ponto que a pessoa fala, como é que você vai me falar que o obstáculo é algo importante? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que separar aqui é que importante não está relacionado com prazeroso. Primeira coisa que a gente precisa entender. Porque quando a gente às vezes fala isso é importante, as pessoas acreditam que isso é algo prazeroso. Não necessariamente. Nem tudo que é importante para a gente é prazeroso. Ir no dentista é importante? É prazeroso? Dependendo da pessoa vai falar never. Você ouvir aquele motorzinho, né? No seu dente, aí você já sente, naqueles momentos você consegue perceber que existe algo além da vida, porque seu espírito sai do corpo, quando atinge o nervozinho você sente aquela dor assim e volta logo depois. Então você vai e você entende, olha só, não é algo prazeroso, mas é de suma importância. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender, porque quando a gente fala a importância dos obstáculos, já vão ter gente que vai falar assim, quer dizer que está querendo dizer que o obstáculo é gostoso. Não estou falando isso. Estou falando que é importante. Importante é porque vai fazer parte de um processo. E esse processo, gente, é o nosso processo de crescimento. Vamos lá. O nosso crescimento, a gente tem que observá-lo de várias formas. Então, e é interessante que à medida que nós vamos entendendo sobre o nosso crescimento, vai mudando a maneira de nós enxergarmos. Nas gerações anteriores, o crescimento do ser humano, ele era visto somente no aspecto físico. Então, dependendo da sua geração, você vai ter encontrado aquelas tias ou aqueles parentes que só falam que você está bem se você estiver gordinho. Você está gordinho e fala, está saudável. Está saudável. Que te encontra e a finalidade é te enfiar comida, é te entupir de comida. Por quê? Porque se você estiver robusto, quer dizer que você está saudável. Então, essa é uma geração que viu o crescimento como algo externo. Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas, nem tanto, não estou dizendo que não estão, mas estão mais preocupadas com a questão mental do que até às vezes com a questão física. Então, se a pessoa está comendo um monte de porcaria, mas você está bem? Você está feliz? Você está com depressão? Você está com vontade de se matar? Não? Então está ótimo. Está ótimo, isso aí depois a gente resolve. Então nós temos uma nova visão do crescimento das pessoas. Mas esse nosso crescimento aqui, eu não estou falando do corpo carnal, eu estou falando do crescimento do espírito. Crescimento do espírito. Então o nosso crescimento aqui, ele tem duas linhas. Vamos lá. Deixa eu trabalhar. A primeira é do corpo carnal. E a segunda do espírito. Aí, se você quiser ser técnico, de acordo com as últimas aulas do corpo astral. Lembram? Lembram? É porque espírito é uma palavra que a gente usa para um monte de coisa. Mas se a gente for utilizar dentro da doutrina da Seichonoye, corpo carnal, e quando a gente vai falar do corpo, que é o espírito, o correto é nós chamarmos de corpo astral. Então, o corpo astral e o corpo carnal. Então, nós vamos trabalhar ambos. Então, nós vamos trabalhar o corpo físico e o corpo astral. Olha que interessante. Esse trabalho ele tem que ser feito conjunto. Da mesma maneira que nós precisamos trabalhar o corpo carnal, nós também precisamos trabalhar o nosso espírito.
Nós precisamos trabalhar. O que tem gerado muitos problemas nos dias atuais? Por quê? O trabalho do espírito tem sido confundido com o trabalho do corpo carnal. Então as pessoas estão deixando de trabalhar o espírito e trabalhando apenas o corpo carnal, achando que estão trabalhando também o espírito. No momento em que a gente associa as coisas espirituais às realizações materiais, nós confundimos. Então as pessoas começam, não, eu estou bonito, então eu trabalhei o corpo carnal, beleza. Eu estou rico, então eu trabalhei o espírito. Aí o que acontece? Uma corrida desesperada para obter a matéria, acreditando que você vai ter elevação espiritual. Como não trabalha o espírito, o que causa nas pessoas? Vazio existencial. O que é o vazio existencial? A falta de propósito, a falta de sonho. Os nossos jovens estão sendo acometidos pela falta de sonhos. Não tem sonhos, os sonhos estão todos materiais. Por quê? Porque estão deixando de trabalhar os valores espirituais. Então vamos lá. Trabalhar o corpo carnal. Normalmente, quando nós vamos trabalhar o corpo carnal não são só esses, mas nós podemos tranquilamente falar que é saúde, sustento, satisfação. Então, normalmente você trabalha. Saúde, o corpo tem que estar saudável, o corpo tem que estar bem, está funcionando. Sustento, tem que ter o seu alimento, tem que ter aquilo que serve ao corpo para mantê-lo em segurança. E a satisfação, os desejos físicos, desejo de dormir, desejo de comer, desejo de você ter a satisfação amorosa do corpo. Então, você tem essas questões aqui que são referentes ao corpo. Olha que interessante. Se você pegar as questões materiais e levar para isso daqui, você gera vazio, porque fica faltando, falta. Então, é muito comum você observar, muitas vezes, as pessoas trabalhando aqui dentro como se fosse espiritual. Então, se você não tem saúde, é porque está lhe faltando Deus. Se você não tem dinheiro, é porque está lhe faltando Deus. Se você não tem satisfação, é porque está lhe faltando Deus. Essa é uma visão perigosíssima. Por quê? Pode ser verdade? Pode. Mas qual é o ponto? É que se você correr para satisfazer o corpo achando que você vai encontrar Deus, você não o encontrará. Não encontrará. Porque o corpo, ele trabalha no medo. Olha que interessante. Eu tenho medo de não ter e quando eu tenho medo de perder. Por isso que quando você trabalha dentro do corpo carnal sentimentos elevados, eles não fecham. O amor dentro do corpo carnal, o amor você tem medo de perder. Então ele não é um amor na sua esfera espiritual. Então o amor trabalhado dentro do corpo carnal, ele gera o quê? Ciúmes, apego, opressão, domínio, completamente distorcido. Por quê? É um amor que ele advém do medo. Porque você tem medo de não ter, e quando você tem medo de perder. Então, esse é o trabalho do corpo carnal. Então, olha só, você trabalha saúde e beleza, você trabalha para ficar bonito. Aí você tem medo de não ficar bonito. Quando você fica bonito, você tem medo de perder. O que está acontecendo hoje? As cirurgias plásticas que estão mais parecendo sessão de Frankenstein do que qualquer outra coisa. A pessoa entra, ela sai absolutamente bizonha, parece que enfrentou o Mike Tyson sem luva. Aí sai por quê? Porque ela está com medo de perder o quê? Aquilo que ela tinha 30 anos atrás. Só que uma coisa é fato, vai perder? Vai. Você pode ser a pessoa mais bondosa, mais zen da face da terra. Um dia a sua saúde, ela vai ter um declínio porque você vai chegar numa idade em que o corpo não mais funcionará. Faz parte do processo. Se você ficar apegado a isso, você vai sofrer, porque você vai ter medo de perder. Então observa, você tem que aprender a trabalhar as coisas do corpo carnal. Não estou falando que isso aqui não é importante não, viu gente? Não estou falando que não é importante. O que eu estou falando é que não é só isso. Não é só isso.
Nós temos que trabalhar tudo no equilíbrio. Então você trabalha as coisas para você ter saúde, para você ter sustento, para você ter satisfação. Mas o que embasa isso daí? São os nossos trabalhos no corpo astral, ou os nossos trabalhos no espírito. E o que é o trabalho do espiritual, que hoje em dia se perdeu muito? É você trabalhar aquilo que alimenta o espírito. E aí, vamos lá, gente? O que alimenta o espírito? Olha que interessante. Amor, harmonia, alegria. E você tem mais coisas que trabalhariam. Quer ver? Vamos botar mais alguns aqui, para não achar que é só esse. Bons pensamentos. A realização vai fazer parte do processo. Olha que interessante. Bons pensamentos, bons sentimentos. Aqui, ó. Sentimentos. Isso aqui é o trabalho espiritual. Isso aqui é o trabalho espiritual. Por quê? Manifestar amor. Na nossa oração que nós fizemos aqui na abertura, a gente viu o que é a profundidade do amor. Amor é você desejar o bem e abençoar independentemente de receber. Isso é fácil ou difícil? Difícil. Transcende o desejo do corpo carnal de ter ou de perder? Transcende. Então é espiritual. Olha que interessante. Harmonia é algo fácil ou difícil? Difícil. Difícil. Até porque quando você vai entrar em harmonia, você vai encontrar com um monte de gente que quer fazer com que você perca. É fácil ou difícil? Difícil. Transcende a matéria? Transcende. Ela é espiritual. Alegria. Ter alegria num mundo de medo é fácil ou difícil? Difícil. Você imagina hoje em dia. Hoje em dia você chega no local e você está alegre, as pessoas olham e falam assim, estou com medo dele. Ele sorri, eu tenho medo. Porque hoje em dia sorrir se tornou uma coisa muito difícil. Não é à toa, gente, que a gente está tendo uma explosão no crescimento do consumo de humor. As pessoas estão desesperadas por sorriso, porque ela não encontra mais sorriso, porque onde você vai é todo mundo muito pesado. Então as pessoas têm consumido muito humor por causa disso. Então, alegria. E olha, eu vou te falar, alegria não é alegria só de sorrir porque eu vi uma piada. É aquela alegria que vem na alma, da satisfação da vida. Ela é fácil ou é difícil? Difícil. Transcende a matéria? Transcende. É espiritual. Bons pensamentos, bons sentimentos. É fácil de ter no mundo de medo? Difícil. Transcende a matéria? Transcende a espiritual. Então, olha só, nós precisamos trabalhar o corpo espiritual e o corpo carnal. Quando nós fazemos esse trabalho, nós conseguimos equilíbrio. Equilíbrio. Porque aquilo que falta aqui, você encontra aqui. E aquilo que você encontra aqui, te ajuda aqui. E o que te ajuda aqui, também te ajuda aqui. E você vai se tornando uma pessoa que vai conseguindo manter toda a força necessária para você cumprir a sua missão. Então, olha que interessante. Aqui ajuda aqui e aqui ajuda aqui. Só que a base daqui é mais forte do que a daqui. Isso é fato. Gente, você conseguir as coisas materiais não te traz uma felicidade? Sim. Dúvidas? Ou tá faltando alguma coisa aí, gente? O negócio tá meio bravo. Gente, você sai para comer num excelente restaurante. Você não se sente bem? Você fala, oh, que delícia. Aí você fala, todo feliz. Não te trouxe uma alegria? Trouxe. Essa alegria, ela é durável? Não. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Você conquistar as coisas do corpo carnal, elas te trazem felicidade, mas não te dão base. O que vai te trazer base é aqui. É aqui. Você encontrou a pessoa mais bonita do mundo, a mulher ou o cara mais bonito, e ele fala sim para você. Ele aceita essa missão de cumprir ao seu lado. No dia que você começa a namorar, você é a pessoa mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Com 1 ano de relacionamento, você está feliz ou não? Depende.
vai depender do grau de espiritualidade que você vai estar para viver aqui. Aí um relacionamento com harmonia, ele vai te dar muita felicidade. Muita felicidade. Então, ou seja, olha por que está fraca a base hoje. Falam que se você conquistar aqui, você vai ser feliz. Mas não é verdade. Você vai ter momentâneas alegrias. Mas a verdadeira felicidade é conquistada quando você trabalha os elementos daqui do espírito. Por isso que tem que ter a base. Se você tiver a base, os dois vão se ajudando. Se você não tiver a base, não dá certo. Por isso que as pessoas falam, não, o dia que eu conseguir dinheiro eu agradeço a Deus. Vai agradecer? Nunca. Porque se está dependendo da satisfação para você conseguir a gratidão, você não tem base. E quando você não tem base, não adianta. Sempre vai ter um motivo para você reclamar, sempre vai ter um motivo para você estar para baixo. Por isso que o trabalho aqui embaixo ele é tão importante. A pessoa que está em harmonia, a pessoa que trabalha o amor, a pessoa que está com alegria, a pessoa que tem bons pensamentos, aqui, acontecendo ou não, ela tem muito mais base para lidar com a vida. Muito mais. Se acontecer, ela agradece. Se não acontecer, ela tem preparo para poder lidar com as situações. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Os elementos espirituais, eles são fundamentais. São fundamentais. Se não forem trabalhados, você fica sem base. Você fica sem os pilares necessários para a grande construção da sua vida. Todo mundo quer levar uma vida feliz, todo mundo quer levar uma vida abençoada. Mas as pessoas não sabem como. E por que não sabem como? Porque não trabalham o corpo espiritual, não trabalham o corpo astral. Não se enche de bons pensamentos, bons sentimentos, não tem alegria, não trabalham harmonia, não trabalham amor. E querem que as coisas aconteçam. Podem até acontecer, mas não trarão satisfação verdadeira se você não tiver a base. Então, ou seja, você trabalhou o corpo espiritual, você está pronto para trabalhar o corpo carnal. Você só trabalhar o corpo carnal não quer dizer que você está pronto para trabalhar o corpo espiritual. Por isso que elas têm que ser trabalhadas juntas. Você tem que estar trabalhando. Aí tem pessoas que falam assim, não, então eu vou só trabalhar o corpo espiritual. Mas para você trabalhar o corpo espiritual, você também precisa manifestar a força do corpo carnal. E aí que vem um ponto muito interessante, gente. Olha só, nós viemos para este mundo para cumprir a nossa missão. Primeira de todas as missões, nós lemos na oração hoje. Qual é a primeira de todas as missões? Um de cada vez, gente. Qual é a primeira de todas as nossas missões? Amar. 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 Nós viemos para amar. Vamos lá, nossa primeira e grande missão. Nós viemos a amar. Mas, preletor, quem? Todo mundo. Mas não é amar todo mundo, então eu vou sair beijando geral. Tem nada a ver. Isso não é amar todo mundo. Amar. Amar. Vamos filosoficamente entender o que significa vir a este mundo para amar. Se a gente pegar dentro do pensamento cristão, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Então eu posso afirmar que amar é exatamente igual a manifestar Deus. Então, a gente pode entender isso de várias formas. Olha só, querer o seu crescimento é algo que vai manifestar a força de Deus? Sim. Então, é um ato de amor a você próprio. Logo, você permitir o seu crescimento, o seu desenvolvimento, uma situação melhor para você, é um ato de amor. E se é um ato de amor, é um ato de manifestação de Deus. Então, manifestar Deus é a sua missão. E como é que é feito esse trabalho de manifestar Deus na vida fenomênica? Nós viemos com várias situações que nós precisamos resolver. A gente não entra nessa vida como um HD vazio ou um pendrive sem nenhum arquivo. A gente já vem cheio de coisas gravadas. E nós precisamos começar a lidar com essas coisas, consertar alguns arquivos corrompidos, gravar coisas novas, deletar alguns arquivos ou alguns cavalos de Troia que a gente veio já armazenado, umas coisas não muito legais. E esse trabalho, ele precisa ser desenvolvido. Só que, no mundo fenomênico, dá
trabalho, porque as coisas aqui demoram para acontecer. Demora para acontecer. Então, nada é rápido. E a gente tem muita vontade que as coisas sejam rápidas, porque no mundo espiritual depende somente da mudança mental. Dependendo do nível que você tem de percepção, no mundo espiritual, se você pensar, aconteceu. Então, ele é muito rápido. E no mundo fenomênico? Demora. Demora. Você fala assim, quero fazer a minha ceia de Natal. Se você quer fazer a ceia de Natal na época correta, você tem que esperar no mês de dezembro. Você pode fazer em janeiro? Pode. Até porque em janeiro a gente faz o segundo round, né? O primeiro round vem na ceia de Natal, o segundo round vem no Réveillon, que é para você comer tudo o que você não comeu em 364 dias. Você comer tudo de uma só vez. Então, o que acontece? Você precisa esperar para as coisas acontecerem. Aqui, tudo tem que ter o respectivo tempo. E esse respectivo tempo, ele demora para se projetar e isso faz com que a gente tenha que esperar. E nós não temos muita vontade de esperar as coisas. Ainda mais nessa nova geração, no século da ansiedade, que é o que nós estamos vivendo, a gente não quer esperar nada, mas é necessário. Como a gente não quer esperar, muitas vezes a gente sequer dá o trabalho de começar. Já que eu não quero esperar, então eu não vou sequer começar. Então, a vida, de uma maneira muito sábia, para crescer todos os espíritos, mesmo os que querem como os que não querem, traz elementos que nos fazem movimentar. Movimentar. E esse ponto aqui, ele é muito interessante, porque às vezes é difícil as pessoas entenderem. Imaginemos só, estamos numa grande escola, em que nós temos os alunos dos mais variados locais. Vem alunos do mundo inteiro para a nossa escola. Tem alunos estudiosos e alunos preguiçosos. Nós temos alunos dedicados e alunos que não querem nada com nada. Nós temos alunos que querem estudar e nós temos alunos que não querem estudar, que por eles iam embora. Como é que nós fazemos para que todos esses alunos comecem a entender a finalidade da escola? É se eles começarem a ter tarefas, obrigações, missões, situações, para que eles possam vivenciar e entender. Basta só na teoria, gente, uma aula para que a gente entenda o que está acontecendo? Estudando para cursinho pré-vestibular, aí você entende tudo que o professor falou, você, nossa, entendi tudo, lindo. Quando é que você vai ver se você realmente entendeu? Numa coisa chamada simulado. Aí no simulado você percebe o tanto que você não sabe e você começa a desesperadamente estudar tudo que você já devia ter estudado para ver se você consegue fazer alguma coisa direito. É assim que funciona. A vida funciona da mesma forma. Nós entramos na escola vida e a nós é dado deveres, são dadas atribuições, missões para que nós possamos cumpri-las e nelas desenvolver o nosso crescimento. E a pergunta vem, crescimento do quê? Esse é o ponto. Olha como é que é interessante, como é que você começa a entender a importância dos obstáculos. Os obstáculos, eles existem para nos fazer sofrer? Não. Essa é uma visão de quem só quer o corpo carnal. Olha que interessante. Você chega para o seu crush, você chega lá para a pessoa que você está de olho e fala assim, nossa, eu quero ficar com você. E a pessoa vira para você assim, dá um sorriso e fala, nem morto, nem morta. Com você eu não quero. Você é horripilante. Aí você sai todo destruído. Você sai, meu Deus, você sai toda destruída, sou a pior pessoa do mundo, sou a pessoa mais feia do mundo. Isso é um problema. Você tem duas maneiras de receber. A primeira, o mundo me odeia e eu sou uma pessoa que sou renegada. Ou a segunda, se eu não estou ainda nas condições ideais, eu preciso ficar lá. Com qual das duas você vai ter o crescimento? Com a segunda. Tudo bem, se ela falou que eu sou horrível, então vamos trabalhar para deixar de ser horrível. Para deixar de ser horrível. Aí a pessoa ela promove o crescimento. Na hora que a pessoa ficar melhor,
o obstáculo foi ruim ou foi bom? Foi bom. Então, ou seja, o obstáculo, ele vai ser bom ou ruim dependendo da maneira que a gente o enxerga. As pessoas que têm uma visão carnal, elas vão sempre ver o obstáculo como algo ruim, porque evitou a minha satisfação. Eu queria ela para mim, mas ela não quis. Então, ou seja, ela impediu a satisfação do meu corpo. Como ela impediu a satisfação do meu corpo, eu a odeio. Olha como é que a visão fica. E a gente começa a entender como é que as coisas funcionam. Vou para uma proposta de emprego. Aí, quando o entrevistador olha para mim e fala assim, o seu currículo é ridículo. Péssimo, nunca vi uma coisa tão horrível na minha vida. Aí você sai todo humilhado. Se você for olhar pela visão do corpo carnal, você vai falar, puxa, ele está me tirando o meu sustento, ele está tirando o que poderia me dar um bom salário, eu não vou poder fazer as coisas que eu quero. Logo, ele não atendeu meu corpo carnal, eu perdi ou eu não tenho o que eu queria. Por isso, eu tenho raiva, eu odeio, eu quero que você morra. Essa é a visão do corpo carnal. A visão do corpo espiritual, se eu não estou bom, é porque eu tenho como manifestar mais. Então, vamos trabalhar para manifestar mais, e aí, na hora que eu ficar com um currículo excelente, eu vou obter, ou eu tenho melhores chances de obter aquilo que eu almejo. Então, o obstáculo na visão espiritual é um obstáculo que é um crescimento. É mais ou menos o seguinte, na visão materialista, o obstáculo é o buraco. Na visão espiritualista, o obstáculo é a escada. É a escada que vai te fazer subir. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Por que que hoje as pessoas estão tão ansiosas? É pela visão material que tem dos obstáculos. Gente, a vida vai ficar fácil? Nunca. Só na internet que ela é fácil. É só nos vídeos que você está assistindo que está todo mundo bem, tá todo mundo... Eu tenho a impressão, por exemplo, aparecem muitos vídeos para mim dos assuntos que eu mais tenho interesse. E um desses interesses é viagem. E quando aparece no meu Reels, eu tenho a impressão que só eu estou no Brasil. Todo mundo está fora e está todo mundo curtindo. E eu falo, gente, será que só eu trabalho? Por quê? Vai mostrar para mim aquele assunto que é do meu interesse. Então vai aparecer todo mundo viajando. Mas às vezes a pessoa já viajou tem um tempo, mas o vídeo continua como se fosse ontem. E aí você começa a ter visão de que, poxa, eu não estou viajando. Aí você começa a sofrer. Se você não tiver a base espiritual, você cai. Você cai, você começa a sentir inveja, raiva, frustração. Isso tudo advindo de uma ideia materialista. Mas a pergunta é, qual é a minha missão de vida? Se a minha manifestação de vida é manifestar Deus, então não necessariamente tudo o que eu vou fazer é para dar a saúde, o sustento e a satisfação do meu corpo. Algumas coisas eu preciso viver para aprender a manifestar o crescimento espiritual. E aí vem valores que hoje em dia não se fala muito, mas são muito importantes. Olha que interessante. Moral não é falso moralismo, é moral, gente. Moral, honestidade, resiliência, força de vontade, olha o tanto de valores, gente. Superação, isso aqui é tudo valor espiritual, gente. Superação, isso daqui, gente, é exatamente aquilo que você precisa fazer, que é totalmente contrário a isso aqui, gente. O corpo carnal quer dormir. Quando você sai do sono e bota ele para agir, ele gosta? Não gosta. Tanto é verdade que nós somos consumidores de café em abundância. O café é um grito desesperado para tentar dominar o corpo. O que acontece? Para fazer isso aqui, você tem que superar isso aqui. Então, fazer isso aqui é dar força para o seu corpo espiritual. Então, você ter moral, você ser honesto, você ser resiliente. Resiliente, gente, é fazer até manifestar. Até manifestar. Até que você consiga fazer as coisas bem feitas. É um negócio muito interessante que eu aprendi nas artes marciais. Eu vi o pessoal fazendo
as artes marciais, e eu como menino, eu pensava em efetividade. Qual que é melhor delas? Qual que é melhor delas? E quando eu descobri que dentro daquelas, na minha época de menino, uma era mais eficiente, eu me perguntava por que fazem as outras? Por que aquela determinada arte não vai te proteger? Não vai chegar àquilo que é a eficiência, né? E eu fui descobrir que fazer arte marcial não é para ver quem luta melhor, é para ver quem tem melhor controle sobre o próprio corpo. Aí eu descobri que todas as artes marciais trabalham a mente e todas elas são extremamente eficazes no controle do corpo e elevação da alma. Então elas têm que ter autodisciplina, respeito, resiliência, força de vontade, persistência, treino. Aí eu entendi, todas elas trabalham esses valores. Aí eu vi o tanto que elas são importantes. Eu falei, que legal quando você entende isso. Então, quando você tem práticas que te ajudam a desenvolver isso daqui, você começa a ter crescimento espiritual. E isso reflete na vivência também do corpo carnal. Também do corpo carnal. Então, gente, o que promove o crescimento do espírito? Pensa só. Imaginemos que viemos a este mundo. Não temos nenhuma dificuldade. A gente vai sair melhor ou pior? Eu tenho certeza que pior. Você imagina, se não tiver dificuldade nenhuma. Dificuldade nenhuma. A gente vai levantar para rezar? Não. Começa por aí. Você acha que sem uma dificuldade a gente vai ter coragem de fazer a meditação Shinsokan? Quê? Ficar sentado em posição de oração? Mas nem. Vamos ler uma suta sagrada? Quê? Tem mais de 5 páginas? Quero ler não. Quero ler não, é. Por quê? Porque a tendência nossa é ficar parado, botar numa rede e deixa morrer. Fica ali até morrer, velho. Porque a tendência nossa é ficar parado. O que nos faz movimentar é exatamente a necessidade de superar. E quem é que cria a barreira que a gente vai superar? O obstáculo. Então nós temos que enxergar o obstáculo não como inimigo, mas como uma possibilidade de crescimento. Quando a gente enxerga isso, a gente está olhando o lado espiritual da vida. O lado espiritual da vida. E isso, gente, é que traz grande felicidade. As coisas não deram certo, mas você fala, não, vai dar certo porque eu vou crescer. E esse crescimento é que te proporciona o amadurecimento espiritual. É ele que te proporciona a transformação. É ele que te faz um ser humano melhor. Eu olho, faço uma retrospectiva da minha vida. E eu penso, se eu pudesse voltar no tempo e tirar tudo o que eu vivi, eu ia querer tirar? Se eu fosse analisar por uma visão materialista, com certeza. Eu nunca ia querer passar pelo que eu passei. Chorei muito, sofri muito, passei muito apuros. Olhando pelo corpo físico, eu não ia querer viver isso. Mas se eu for olhar pelo meu crescimento espiritual, eu ia tirar nada, nenhuma dos meus sofrimentos, das minhas decepções, das minhas frustrações, das minhas derrotas, das minhas faltas, de tudo que vocês puderem imaginar que eu vivi, foram em vão, elas foram extremamente importantes na construção de quem eu sou hoje. E se eu hoje sou alguém que falo, poxa, vale a pena, é porque os obstáculos do passado é que construíram e moldaram o espírito de hoje. Então teve uma vez, gente, que eu estava sofrendo tanto, eu estava chorando tanto, que eu li a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, 19 vezes, seguida. No mesmo dia, eu li 19 vezes a Sutra Sagrada. Se não fosse um obstáculo, eu ainda não tinha saído da primeira página. Porque o obstáculo que me apertou, eu comecei a praticar meditação Shinsokan porque eu não aguentava mais chorar de tanto sofrimento. Foi esse sofrimento que me empurrou. Ah, então você vai fazer um culto à dor e ao sofrimento? Não! O que eu estou fazendo é o seguinte, é ter uma visão madura da vida. Madura da vida. Porque a vida vai te trazer obstáculo. Quer você queira, quer você não queira. Se você falar assim, não quero, vai mudar alguma coisa? A vida vai falar, tudo bem que você não quer, toma 2 aqui então, um de presente, para deixar de ser besta. As coisas vêm e esmagam. O ponto é a maneira como você vai enxergá-las. Se você for ter uma visão rasa e uma visão materialista,
você vai sofrer. Se você for ter uma visão espiritualista aprofundada, você vai ter a grande chance de transformação, de mudança, fazer com que você cresça. Eu lembro, estava contando para os meus filhos esse dia, que é o seguinte, a Associação dos Jovens, eu estava começando a namorar minha esposa e minha esposa tem uma dicção muito boa, então ela é excelente, ela tem uma postura de palco muito, muito boa, e ela foi chamada para ser apresentadora no Persona VIP, que é o maior seminário da Associação dos Jovens que acontece em São Paulo, em Biúna, né? Pelo menos assim, hoje acontece em várias academias, mas na época o Persona VIP era só em Biúna. E a minha esposa foi chamada. E eu não fui chamado. E eu fiquei doido, eu falei assim, pô, minha namorada vai, eu também quero ir apresentar. E quando chegaram para mim, falaram assim, ó, você não vai porque você fala muito mal. Foi assim que falaram comigo. E eu falei, não, pelo amor de Deus, eu treino, eu faço o que for preciso. E falaram, você não vai, porque você não tem nível para chegar lá. E aí eu fiquei doido, eu falei, não, eu quero tentar. Então o que acontece? Eu podia ter pego essa situação de ter recebido não e ter ficado revoltado. Ah, Seitonoye me excluiu, também vou sair daqui, não quero mais falar com ninguém, odeio todo mundo, vou mudar de religião. Podia ter feito um monte de coisa, mas não, o que eu fiz? Eu falei, eu corro atrás do que for preciso e eu comecei a treinar até que eu pedi novamente autorização. O meu colega que viu a minha situação falou, não, deixa, vai lá, eu acredito em você que você vai conseguir. E ele abriu mão de ir e deixou eu ir. Mas eu tive que treinar, gente. Eu ficava andando o dia inteiro com a caneta na boca para falar, para poder fortificar os músculos da boca e conseguir gerar articulação para que as palavras saíssem de modo audível, compreensivo. Eu andava que nem um cachorro raivoso, que eu babava o dia inteiro, com a caneta, você parecia um doido andando, falando, treinando, decorando, para chegar lá e conseguir me apresentar. Foi um obstáculo dado e foi um grande motor para a minha transformação. Hoje sou palestrante. E já tinham dito para mim, você não tem condição de falar em público. Então observa só, você pega aquilo que é a aparente parede, a sentença de fracasso e você transforma em sucesso, em vitória, em superação. Aí quando eu falo que eu não tinha condição de falar, as pessoas, até parece, mas porque as coisas elas são construídas, elas são manifestadas. Eu não sabia lidar com público e palco, aprendi a fazer isso treinando, exatamente trabalhando dentro da Seitonoye, porque trabalhar dentro da Seitonoye te gera vários obstáculos. Então, gerenciamento com pessoas. Eu aprendi a trabalhar gerenciamento de pessoas dentro da Seitonoye, porque você trabalha com públicos diversos, isso dá trabalho, é difícil, e a gente vai se aprimorando. Então, esse entendimento aqui, ele é fundamental, porque é o seguinte, gente, no processo, olha só, tem você aqui todo bonitão, toda bonitona, e você quer realizar um sonho. Você quer concretizar algo muito legal na sua vida. Então, o que acontece? Nesse caminhar vão ter inúmeros elementos aqui até você realizar o seu sonho. Inúmeros elementos. Sejam eles positivos, sejam eles aparentemente negativos. O que as pessoas normalmente hoje em dia têm dito? Que você tem que municiar para realizar o seu sonho de trabalhar apenas o corpo físico. E o que eu aprendi na Seitonoye? Se você não aprender a municiar o seu corpo espiritual, você não vai dar conta, ou você vai ter muito mais dificuldades, ou você vai pagar um preço muito mais caro. Ah, eu conheço pessoas que atingiram os seus sonhos e não rezaram nada. Perfeito. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de gente que virou juiz e não reza. E eu rezo pra caramba. A pessoa não reza e nós dois viramos juízes. Beleza, os dois realizaram um sonho. O ponto não é isso. O ponto é, será que o sonho se mantém alto até hoje? Não precisa ir longe não, gente. Casar.
Tem um monte de gente que não quer casar e casa. E tem um monte de gente que quer casar, não casa, e tem gente que não quer casar e casa. Aí você fala, casar não é o difícil. O negócio é viver uma vida harmoniosa. Isso todo mundo consegue? Esse é o ponto. Então eu conheço pessoas que hoje realizaram o mesmo sonho que eu, mas não têm vivo dentro de si a mesma alegria, a mesma realização e a mesma gratidão que eu tenho. Ah, eu sou melhor do que os outros? Não é isso. É simplesmente estrutura daqueles que montaram. Então eu cheguei com uma visão de realização, de cumprimento de missão diferenciada. Eu tenho colegas que estão, infelizmente, eles sofrem no exercício da magistratura, porque não é uma coisa fácil julgar, viver os problemas dos outros. Não é fácil. Tem muita gente boa, maravilhosa, graças a Deus, mas tem os que sofrem. O ponto é nós entendermos. Para trabalhar o seu espiritual, você precisa reler aqui, ó. Olha que interessante, presta bem atenção nisso. Todo mundo fala que você tem que trabalhar aqui. É verdade? É. Você precisa ser uma pessoa melhor, mais forte, mais resiliente, ter força de vontade. Só que aqui que vem um ponto. Se só te trabalhar aqui, você vai continuar sendo despreparado para caminhar. O que nós precisamos aprender é a trabalhar aqui. É isso que faz você uma pessoa completa para realizar o sonho. É você entender que você precisa trabalhar aqui e aqui. No caminho, é uma soma. E quando é que você vai entender a trabalhar aqui? É quando você enxergar que os obstáculos não são os seus inimigos, mas são exatamente os seus aliados na construção do ser humano melhor que vai chegar ao sonho. Olha a diferença que isso faz, gente. Olha a diferença que isso faz. Ao invés de eu levantar e todo dia reclamar das desgraças da minha vida, eu transformo as situações de adversidades em combustível para a mudança do meu ser. É isso que faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu conheço pessoas extremamente talentosas, preparadas, pessoas com formação, pessoas com assim, tem mais diploma do que você possa imaginar, mas a pessoa acaba que ela não consegue realizar porque ela não consegue enxergar isso aqui. No caminhar, o primeiro obstáculo se enche de ódio, se enche de pessimismo, de raiva. O primeiro não já entra na desarmonia, já entra nos sentimentos de, sabe, de desejar o mal ao próximo. Aí as coisas não dão certo como queria, perde a alegria, perde a esperança, não manifesta o amor porque acha que é alguém que tem que resolver o problema. Observa, não é algo que a gente está enxergando muito hoje em dia? Não é o que a gente está enxergando? Olha só, as pessoas, se a gente, dependendo do assunto que a gente trouxer, isso aqui é instantâneo. Se a gente trouxer de política, você vê isso aqui manifestando na hora. Você fala de política, a alegria acaba, a harmonia desaparece e o amor é substituído pelo ódio imediatamente. É um negócio impressionante, velho. É impressionante. O sonho de todo mundo é construir um país melhor. Mas na hora que você traz a questão política, você vê que ninguém está trabalhando a questão espiritual. Apesar de falarem muito em religião. Falar de religião não tem nada a ver de falar de espiritualidade. São duas coisas que infelizmente caminham diferente. Tem muita gente que fala em religião, mas é zero espiritualidade. E tem gente que é muito elevada em espiritualidade e não fala nada de religião. Você não precisa falar de religião, porque o valor da vida não está na religião. O valor da vida está no espírito. Se você trabalha o espírito fora da religião, você é mais religioso do que muita gente está dentro da religião. E é isso que a gente aprende na Seitianoye. Não adianta nada eu sair lá fora falando assim, eu sou da Seitianoye, eu sou da Seitianoye. Se eu não trabalhar nada disso aqui, o pessoal vai falar assim, mas tu é falsificado, hein, filho? Porque não tem nada a ver com o que vocês ensinam lá. É por isso. Porque a Seitianoye é um ensinamento prático. Prático. Livro dos jovens. O que o professor Masaharu Taniguchi fala? Se divirtam com os problemas. Aí eu quando li isso a primeira vez, hã? Como é que você se diverte com o problema? Eu tô doente, eu tô pobre, eu quebrei. Como é que você se diverte com isso?
Só que o professor Masaru Taniguchi, ele não falou nessa visão infantil, você vai sair que nem um besta rindo. Não é isso. Ele falou que você vai se divertir com os problemas, porque os problemas vão ser exatamente o combustível para o seu crescimento. Então você vai se divertir porque você vai mudar a sua maneira de observar os obstáculos. Ao invés de observá-los como algo ruim, você vai observá-los eles como uma grande chance de você se transformar. E aí que vem a alegria da vida. Aí que vem a alegria do desafio, de você superar, de você vencer. Porque quem ganha no final é só você. Eu já falei que a maior vitória que eu tive na aprovação do meu concurso não foi eu ter me tornado juiz. A maior vitória do meu concurso foi eu ter descoberto que eu posso. Foi uma vitória. Quando eu descobri que eu podia, o mundo se abriu para mim. Porque eu falei, eu posso fazer coisas grandes. E eu não acreditava. Eu não imaginava. Não é ser, porque hoje em dia, se você for com o passar do tempo, você se acostuma. Você se acostuma. Já é uma coisa assim que não é aquele negócio assim, uau! Apesar de que até hoje meu pai ainda me apresenta na rua quando eu encontro. Ó, ele é juiz. Eu, para, pai. Até hoje. Porque tem orgulho, eu acho isso lindo. Mas o ponto é o seguinte, não foi eu ter atingido o sonho, foi eu ter entendido o caminho. Porque o meu caminho não foi fácil. Eu não fui daquelas pessoas que, nem estudei e passei. Pelo contrário, estudei, reprovei. Então, assim, eu fui tendo que romper limites. E isso aprendeu a construir uma pessoa mais forte, mais resiliente. Eu saí de um João que, quando eu falava que ia fazer as coisas, todo mundo, você só fala, para um João que, quando fala que vai fazer as coisas, todo mundo fala, eita, que a coisa vai acontecer. Por quê? Porque eu aprendi a desenvolver o quê, gente? Isso aqui. Isso aqui é difícil pra caramba. Mas a gente só desenvolve isso aqui quando a gente entende o caminhar. Por isso que você consegue se levantar de novo. Por isso que, como é que você consegue tirar força para se levantar? Dá tudo errado uma vez, dá tudo errado duas vezes, dá tudo errado três vezes. Por que você se levanta? Porque você entende que o obstáculo não veio para te derrubar. O obstáculo veio para te fazer grande. Veio para te fazer melhor. Veio para te fazer um ser humano que manifesta mais o amor de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença de visão que isso causa. Então, a gente está vivendo um problema de saúde, a gente está vivendo um problema de desarmonia, a gente está vivendo um problema de relacionamento, a gente está vivendo um problema financeiro, a gente está vivendo um problema, seja ele em que área for, você vai observar que ele vem onde dói em você, porque é onde você precisa trabalhar. Infelizmente é assim que funciona. Você olha para a grama do vizinho, por que a grama do vizinho está melhor? Porque ele não está vivendo os seus problemas, é porque para ele os seus problemas não fazem a menor diferença, mas os dele para ele faz. Os problemas do seu vizinho para ele são horríveis. Aí você olha, puxa, se eu tivesse essa situação, eu não estaria sofrendo. Mas você está sofrendo não é porque você está sendo punido, você está sofrendo é porque estão trabalhando em você aquilo que precisa ser trabalhado. É aquilo que você precisa melhorar. É ali que vai ter o aprimoramento do seu espírito. Por isso que os problemas do vizinho para você são indiferentes, porque neles não tem a necessidade de aprendizado que você realmente necessita. Então, entender isso aqui, gente, faz toda a diferença, gente. O sonho vai se tornar muito mais palpável quando você entender que você precisa melhorar e que o caminho não está aqui para te oprimir, para te destruir, para te massacrar. Aí vão ter pessoas que vão falar assim, é fácil falar, mas eu conheço pessoas que estão vivendo problemas seríssimos. Gente, não existe problema que você não tenha a força espiritual necessária para superar. Tem uns que são muito fortes, gente, muito fortes. Eu sei, porque trabalhando no Poder Judiciário, gente, não precisa nem me contar a desgraça, eu vejo todo dia. Meu trabalho é abrir e ver problema. E você olha e tem coisa assim que você fala, meu Deus do céu, mas não existe nada que o espírito não supere. Madre Teresa de Calcutá estava fazendo um trabalho com os doentes de AIDS na África e ela era financiada por um milionário. Tinha vários financiamentos, né? Mas um deles, o milionário foi ver o trabalho dela e quando ele chegou para ela, falou assim, nossa, isso que a senhora faz eu não faria nem por $1 milhão. E ela falou, eu também não. Eu não faço por dinheiro, eu faço por amor.
Você pode observar as pessoas que manifestam um amor que supera aquilo que você fala até que é aceitável, elas manifestam um valor tão grande que elas superam tempo, elas superam culturas, elas superam tudo, gente. O que encantou a humanidade nas ações de Jesus Cristo, gente, foi o amor. A capacidade que ele tinha de manifestar o amor. É isso que encanta. Então você observa, quanto maior a força espiritual, maior a capacidade que a pessoa tem de cumprir uma grandiosa missão. Aí muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu nunca conseguiria. É porque você ainda não chegou no nível de amar. Chegou no nível de amar. Quanto mais profundo, quanto mais alto e elevado vai se tornando o amor, maior a capacidade que você tem de manifestar uma força que sequer você sabia que você tinha. Olha que interessante. 15ª edição, A Verdade da Vida, volume 7, página 203. Justamente ao enfrentar as adversidades é que nossa vida adquire maior liberdade. Gente, isso aqui é fantástico. Nós acreditamos que ser livre é você fazer o que você quer. Não é verdade. Essa ideia de liberdade, ela gerou uma escravidão das pessoas. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é você fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, de maneira feliz. Isso é ser livre. Olha que interessante. Acordar a hora que você quer. Você é livre ou não? Aí você fala, sou livre. Eu acordo a hora que eu quero. Só que quando você só acorda na hora que você quer, o dia que você tem que acordar cedo, você acorda feliz ou triste? Em regra, triste. Eu tive que acordar às 8 horas da madrugada. Que absurdo. Quando você acorda às 5 horas da manhã e acorda bem, você é livre. Por quê? Porque você fez o que tinha que ser feito de maneira natural. Então, ser livre é você fazer o que tem que ser feito, gente. Nós temos que acordar, nós temos que tomar banho, nós temos que nos alimentar, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar, nós temos que dar atenção, nós temos que fazer um monte de coisa que às vezes não nos agradam. Mas se você consegue fazer isso com sentimento de gratidão e com alegria, você é livre. Aí, na hora que você tiver o seu momento livre, você vai poder fazer com tudo o que você quiser, sem perder a liberdade. Então, quando você acorda e faz o que tem que fazer, você demonstra verdadeira liberdade. Então, o professor Masaru Taniguchi fala, quando você enfrenta as adversidades, aí sim você é livre. Porque, gente, quem foge da adversidade acha que é fraco. Quem enfrenta a adversidade sabe que é forte. Sabe que é forte. Pletor Luiz Hideo Tamaro, ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, quando tem problema, ele fala, pode deixar para mim que eu resolvo. Mas você nem sabe o problema, não tem problema, eu sei que eu sou filho de Deus e não há problema que eu não consiga resolver. Então ele vai de frente para encarar as situações porque ele sabe da força que ele tem. Olha que interessante, ser livre não é fugir. Ser livre é falar assim, não, eu encaro, não tem problema. Eu consigo lidar com isso daí porque eu tenho força. Olha o que o professor fala. O avião pode voar justamente porque existe a resistência do ar. Se não tivesse a resistência do ar, o avião não levantava, gente. O automóvel pode rodar justamente por causa do atrito entre os pneus e o chão. O mundo sem nenhum obstáculo, sem nenhuma resistência e sem nenhum atrito, poderá parecer um mundo livre. Mas se existisse um mundo assim, a liberdade dos seres e coisas permaneceria apenas na forma de possibilidade e jamais se concretizaria. Um mundo em que não se trabalha um filho de Deus, nós teremos filhos de Deus somente em teoria. A gente só tem filhos de Deus manifestado porque nós temos obstáculos. Então entenda, o seu filho de Deus está dentro de você em potencial. Como é que ele vai ser exteriorizado? Quando você superar os obstáculos. E é aí que está a transformação, aí que está a liberdade, aí que você vai dar o grito alto pela transformação da sua vida. É quando você parar de sofrer e fugir e aprender a encará-los e deles extrair o que você tem de melhor. Eu vou fugir de casa porque eu não suporto os meus pais. É diferente daquela pessoa que fala, não, eu vou me reconciliar com os meus pais. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para eu reconciliar com os meus pais. Essa é uma postura que supera os obstáculos, porque fugir não vai resolver, porque a desarmonia, a mágoa, o ressentimento te acompanham. Eles vão com você. Se você não enfrenta e não resolve as situações, claro que tudo com sabedoria e adequação,
A gente tem que entender que tudo tem que ter sabedoria e adequação. Mas quando a gente encara os obstáculos, a gente transforma. E foi assim que eu fiz com a minha vida. Eu fugi uma vez dos meus pais para depois aprender que eu deveria entender e partir para a harmonização. Isso transformou a minha vida. Isso transformou profundamente a minha vida quando eu fui trabalhar a harmonia em verdade na minha vida. Foi fácil? Não foi fácil, mas foi um obstáculo que construiu muito em mim. Os obstáculos constituem, portanto, elementos necessários para fazer arder com mais intensidade a chama da nossa vida. A resistência do mundo ao nosso redor constitui um elemento necessário para ajudar a nossa vida a tomar grande impulso e alcançar maiores atitudes. As dificuldades são elementos necessários para a concretização da natureza livre da vida que existe em nós. Gente, isso aqui é lindo demais. Portanto, quaisquer que sejam as dificuldades com que deparemos, não olhemos para o lado negativo da situação. As dificuldades, sejam elas quais forem, existem para estimular de algum modo a nossa força vital. Cada vez que nos sobrevém uma dificuldade, a nossa vida consegue exteriorizar a força que estava oculta e manifestar concretamente a sua liberdade latente. Ah, isso aqui é maravilhoso, gente. É assim que nós transformamos pessoas que antes eram tímidas, pessoas que eram oprimidas, pessoas que eram sofridas, pessoas que eram derrotadas em máquinas de transformar a vida com amor, força, vida. É exatamente quando elas param de falar, ó vida, ó céus, ó crueldade, e mudam para entender, se o meu professor é esse severo, é com ele que eu vou aprender, porque quem aprende a amar com um professor severo, está pronto para amar com qualquer outro professor. Ah, se os meus pais me amassem, ah, se meu chefe fosse bondoso, ah, se meus colegas me aceitassem. Às vezes as coisas vêm, não é para que a gente sofra, é para que a gente possa mudar. E essa mudança promove o crescimento. Às vezes você precisa se realocar, você precisa manifestar mais amor, você precisa eliminar o seu ego, você precisa ter uma visão mais ampla e as coisas acontecem para que a gente possa nos transformar. Minha filha sofreu, para encerrar aqui, minha filha sofreu uma injustiça muito grande na escola. E ela entrou no carro revoltada, e ela falando, que absurdo, papai, que aconteceu comigo, isso foi uma grande injustiça, uma grande injustiça. E ela passou a noite reclamando. No dia seguinte ela acordou reclamando da injustiça. E ela, papai, que absurdo, que absurdo. De repente eu virei e falei assim, filha, veja o lado positivo da injustiça. Aí minha filha parou, e que lado positivo tem? Eu falei, como é que você está se sentindo? Ela, péssima. Aí está a fonte do lado positivo. Porque você está vendo o quanto que é ruim quando a gente vive injustiça. Então você precisa aprender na sua vida a nunca fazer injustiça. Porque é por sentir essa coisa ruim é que você vai ter empatia com o próximo para que você não faça o mesmo com eles. Aí minha filha, entendi. E não mais reclamou. Por que ela não mais reclamou? Porque ela entendeu. Isso aqui não fez para oprimi-la. Está fazendo para construir nela um ser humano melhor. Aí eu falo, filha, as coisas vão dar BO o tempo inteiro. Não é para você sofrer, é para você crescer, manifestar o seu potencial, a sua força, a sua vontade de fazer a diferença. É para isso que a vida está te educando, é para isso que a vida nos traz obstáculos e é por isso que eles têm uma grande importância. Sem obstáculos na vida, a gente não conseguiria cumprir a nossa missão de amar. Gente, amar quem só trata a gente bem é fácil. Amar os seres do pântano que nos amolam, eles são difíceis. Esses dão trabalho, gente. Harmonizar com o vizinho que você fecha a porta e fala tchau, moleza. Harmonizar com quem está dentro da sua casa e que você toda hora sai no fight, esse é o crescimento, gente. Gostar de fazer o que você gosta é moleza. Gostar de fazer o que você não gosta, isso é que vai manifestar o amor. Então observe, fazer o que a gente não quer é o que faz com que a gente cresça, para a gente aprender a valorizar, inclusive a fazer o que a gente quer. Tudo bem, gente? Perfeito? E a meditação Shinsokan, ela é uma prática fundamental nesse processo para que a gente possa compreender que a vida, a força,
toda a existência de Deus está no nosso interior. Vamos então para a meditação, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração, por favor. Sentando na ponta da cadeira, coluna ereta, olhos fechados, semblante feliz, mãos justapostas em frente ao rosto, respiração vagarosa e profunda. Vamos adentrar agora no mundo da imagem verdadeira, onde só existe Deus e o que vem de Deus. Vamos visualizar e contemplar esse mundo maravilhoso. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus engloba seus 6 atributos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive,
É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns minutos, vamos visualizar esse mundo maravilhoso, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus estão presentes. Contemplemos o mundo da perfeição criado por Deus. Contemplemos a nossa imagem verdadeira.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas do interior, de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos abrir os olhos. A quem está aqui presente, queira ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos passar o dever de casa, que são tarefas rápidas e fáceis que nós fazemos todos os dias para nos auxiliar a manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Isso daí. Vamos lá, gente. Nosso primeiro dever de casa é a nossa meditação. Meditação Shinsokan. Porque ela nos auxilia que nós fiquemos sempre com a vibração elevada, sempre nos pensamentos fixados, gravados, vibrando sempre a vida de Deus. Então, meditação Shinsokan. Ao segundo, nós podemos utilizar frases, para fazer com que a repetição auxilie a gravar ainda mais dentro de nós. Então, hoje nós vamos fazer assim, ó. Hoje não, essa semana, Sou capaz, sou forte. Sou capaz, sou forte, sou virtuoso. Olha que legal. Ou virtuosa. MO quer dizer muito obrigado. Então a gente vai repetindo. Sou capaz, sou forte, sou virtuoso ou sou virtuosa. Vai repetindo. Porque isso vai dar a você a sensação de que realmente você é uma pessoa maravilhosa e os obstáculos estão aqui para fazer manifestar a maravilha que existe no seu interior. Vamos repetir isso aqui, gente, umas 200 vezes por dia. Moleza, moleza, e vai te dar um ânimo maravilhoso e uma sensação de grandiosidade muito especial. Gente, agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês, a você de casa, meu muito, muito obrigado. E não se esqueçam, vocês são fortes, vocês são capazes, vocês são virtuosos, porque vocês são filhos de Deus. Meu muito obrigado, beijo no coração, feliz semana. Muito obrigado.